Olá pessoal, feliz em vê-los por aqui. Agora nós vamos ver a equação de Bernoulli aplicada a fluidos reais, ou seja, considerando a perda de carga. Antes de começarmos a olhar a matéria, gostaria de pedir para que dê um like no vídeo, para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Isso é muito importante para que a gente continue a realizar o nosso trabalho. Para começar, e a gente possa acompanhar a matéria juntos, nós vamos entrar no site www.formulasdeengenharia.com.br. No site, o seguinte filtro será selecionado. Lá no menu principal, selecione Engenharias. Como essa disciplina é estudada na maioria dos cursos de engenharia, pode-se selecionar qualquer curso de graduação disponível. Vamos selecionar Engenharia Mecânica. Depois, selecione a disciplina Mecânica dos Fluidos. Por fim, selecione o assunto Equação de Bernoulli com perda de carga. Pode-se observar nesta tela 4 botões, 2 botões que correspondem às perdas de cargas localizadas e distribuídas, um botão com a equação de Bernoulli adicionada da perda de carga e outro com a equação de Colebrook-White, que serve para cálculo do fator de atrito, sendo que após clicá-los, podemos calcular essas equações. No entanto, somente iremos fazer isso ao final do vídeo. Agora vamos dar uma passada pela teoria para entendermos melhor como realizar os cálculos. Tudo certo? Vamos lá! Em condições reais, o escoamento de um fluido através de uma superfície, adicionado a uma viscosidade do fluido, e a resposta dessa superfície a esse escoamento, leva a tensões de cisalhamento resultando na perda de carga, sendo H1, um ponto inicial 1 e H2, um ponto final 2, ΔH, é igual a H1 menos H2 é a energia que se dissipa entre os dois pontos. H1 igual a H2 mais ΔH. Desta forma, a equação de Bernoulli com a adição do termo correspondente à perda de carga fica da seguinte maneira. Pressão do fluido no ponto 1, dividido pelo peso específico do fluido, mais velocidade do fluido no ponto 1 ao quadrado, dividido por 2, vezes a aceleração da gravidade, mais a altura no ponto 1. É igual à pressão do fluido no ponto 2, dividido pelo peso específico do fluido, mais velocidade do fluido no ponto 2 ao quadrado, dividido por 2, vezes a aceleração da gravidade, mais a altura no ponto 2, mais a perda de carga entre os pontos 1 e 2. A perda de carga pode ocorrer de duas formas. Ela pode estar distribuída, HF, ao longo de toda a tubulação e ou localizada, HM, em um acessório como uma válvula, restrição ou uma curva. A perda de carga total é igual à perda de carga distribuída mais o somatório de todas as perdas de carga localizadas. Agora vamos ver com mais detalhes a perda de carga distribuída. A perda de carga distribuída ocorre em trechos retilíneos da tubulação, onde a pressão imposta pela parede do tubo diminui gradativamente ao longo de seu comprimento, e a geometria da área interna permanece constante. A perda de carga distribuída, HF, é igual ao fator de atrito, vezes a razão entre o comprimento da tubulação e o seu diâmetro, vezes a razão entre a velocidade média do escoamento ao quadrado e 2 vezes a aceleração da gravidade. Observação: F é o fator de atrito de Darcy, e ele depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Ele é obtido no diagrama de Moody ou da seguinte forma. Em escoamentos do tipo laminar com número de Reynolds menor do que 2000, o fator de atrito é igual a 64 dividido pelo número de Reynolds. Já para escoamento do tipo turbulento, com número de Reynolds maior do que 4000, o fator de atrito é normalmente obtido pela equação de Colebrook-White, e que pode ser vista aqui. Observe que o fator de atrito está implícito na equação. Um detalhe importante é que, para a rugosidade igual a zero, a equação de Colebrook-White torna-se a equação de Prandtl para o fator de atrito em tubos lisos em que na equação o fator onde está localizado a rugosidade fica igual a zero. Uma segunda observação é que, como a equação de Colebrook-White o fator de atrito está implícito, é necessário que a sua solução seja feita por métodos numéricos iterativos, uma alternativa para que se ache o fator de atrito de forma mais simples. Nesta situação, pode-se utilizar várias outras equações e uma das que se destacam é a equação proposta por Prax e Bkic que mostram uma aproximação da equação de Colebrook com base na ômega função, um cognato da função W de Lambert e tem a seguinte forma. Observe que é uma aproximação, porém muito precisa.
A equação foi encontrada para coincidir com a equação de Colebrook-White em 0,0012%. Para finalizar a teoria, vamos falar sobre a perda de carga localizada. A perda de carga localizada ocorre em trechos únicos de tubulações tais como válvulas, derivações, curvas, junções, entrada, saída, entre outros. Ela pode ser descrita conforme a seguinte equação. A perda de carga localizada é igual à constante tabelada para cada acessório da linha, vezes a velocidade de referência ao quadrado, dividida por 2 vezes a aceleração da gravidade. Bom, agora, vamos pôr em prática o que vimos na teoria? Começando pela equação que descreve a perda de carga distribuída. Primeiro, clicamos no botão correspondente. Depois, selecionamos os campos que deverão ser preenchidos. Mas antes temos que achar o fator de atrito relativo à seguinte situação hipotética. Considera-se uma vazão de 0,002 metros cúbicos por segundo, um diâmetro interno de 0,1 metros e uma viscosidade cinemática da água a 20 graus Celsius de 1,003 vezes 10 elevado a menos 6 metros ao quadrado por segundo. Esses valores geram um número de Reynolds de aproximadamente 25.000, ou seja, maior do que 4.000, portanto, regime turbulento. Desta forma, é necessário utilizar o diagrama de Moody ou pela aproximação da equação de Colebrook-White. Assim, clicamos no botão correspondente à equação de Colebrook-White. Considerando uma tubulação de ferro fundido, com rugosidade de 0,26 mm, e que o diâmetro é de 100 mm, o fator de atrito achado é de aproximadamente 0,03. Agora, com todos os dados, podemos calcular a perda de carga distribuída preenchendo os campos com os seguintes valores. Um fator de atrito de 0,03. 100 metros de comprimento da tubulação. 0,1 metros de diâmetro da tubulação. E velocidade média de 0,25 metros por segundo. Uma aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo. Com os campos preenchidos, clicamos no botão Calcular e encontramos uma perda de carga distribuída no valor de 0,095 metros. Agora vamos calcular a perda de carga localizada. Para isso, clicamos no botão correspondente. Vamos considerar que as seguintes peças fazem parte do percurso da tubulação. 4 cotovelos de 90 graus com uma constante de 0,9, gerando um total de 3,6. 3 registros de gaveta com uma constante de 0,2, gerando um total de 0,6. Uma saída do tipo T com uma constante de 1,3, gerando um total de 1,3. Somando tudo, o resultado é uma constante no valor de 5,5. Agora consideramos uma velocidade média de 0,25 metros por segundo. E por fim, uma aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo. Com os campos preenchidos, clicamos no botão Calcular e encontramos uma perda de carga localizada no valor de 0,01753 metros. Para terminar de resolver as questões, vamos utilizar a equação de Bernoulli adicionada da perda de carga. Primeiro, clicamos no botão correspondente. Depois, selecionamos os campos que deverão ser preenchidos. Como aqui também queremos achar a velocidade, vamos supor os seguintes valores. 100.000 pascal para a pressão no ponto 1, 130.000 pascal para a pressão no ponto 2, peso específico no valor de 72.000 newtons por metro cúbico, 90 metros de altura no ponto 1 e 140 metros no ponto 2, uma gravidade de 9,8 metros por segundo e uma velocidade no ponto 2 de 20 metros por segundo. Por fim, somamos as perdas de cargas achadas anteriormente e que resultam em valor de 0,1123 metros. Com os campos preenchidos, clicamos no botão Calcular e encontramos uma velocidade no valor de 37,29 metros por segundo. É isso! Acabamos mais um vídeo, agradecemos a sua presença e nos vemos na próxima. Até logo!